Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não existe outra verdade além desta. Não tem outro evangelho do qual o homem é salvo, senão o evangelho de Cristo. Jesus falou: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e aquele que ouve a mim, ouve o Pai que me enviou. Estou aqui para ler as Escrituras. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Gostaria de ler no livro de Romanos, o capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, Jesus Cristo, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio sobre uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, que se ofereceu uma vez pelos pecados de muitos. A Bíblia diz que ele veio na semelhança da carne, visto que a carne estava enferma pelo pecado. Assim ele não cometeu pecados. Ele foi perfeito em tudo. Ele foi perfeito em obras. Nem nos seus lábios houve engano. A Bíblia diz que ele veio testemunhar da verdade. Ele veio manifestar a graça e o amor de Deus. A Bíblia diz na carta de Tito
O apóstolo Paulo disse: para isto Deus manifestou o seu amor e a sua benignidade para com todos os homens. Jesus Cristo, Ele esteve aqui nessa terra, mas não cometeu pecados. Ele comeu junto dos pecadores, ele se assentou no meio dos publicanos, mas ele não estava na participação dos pecados deles. Jesus, ele estava como a verdade, como luz. E anteriormente, quando Deus fez o homem no jardim, e assim Adão foi formado do pó da terra, Deus soprou sobre ele, em suas narinas, o fôlego de vida e o tornou alma vivente. E Deus havia ordenado a Adão: de toda a árvore do jardim poderdes comer, mas da árvore do conhecimento não toqueis, para que não morrais. A única árvore, a única ordenança de Deus a Adão era para não tocar naquela árvore, porque aquela árvore, ela tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim Deus deu liberdade a Adão. Ele andava no jardim, e pela viração do dia, o Senhor descia no jardim do Éden. E Adão solitário. Os animais tinham par. Os animais dos quais Adão colocou nome. Tinha companheira, tinha companheiro, e Adão sozinho. Então Deus colocou em Adão um profundo sono, e das suas costelas Deus tirou a mulher para ser sua companheira. E assim disse Deus: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão dois numa só carne. Então, o que o Senhor uniu, não separe o homem. A Bíblia diz que Adão colocou o nome da mulher de Eva. E ela foi sua companheira, a sua auxiliadora. Mas, da mesma maneira que Deus disse a Adão: não toque, não coma desta árvore, Adão também disse à sua esposa. Mas a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que a serpente era o animal mais astuto. A serpente naquele tempo tinha perna. Ela andava com perna. Ela era astuta, sagaz. E quando Eva se distanciou de Adão, ela estava no jardim, e a serpente aparece. Aí o diabo apareceu. Quando Deus expulsou o diabo, quando ainda era Lúcifer do céu, foi porque Lúcifer havia ensoberbecido no seu coração. Ele queria elevar o seu trono acima do trono de Deus. Ele queria se tornar semelhante ao Altíssimo. E Deus precipitou
aquele anjo de luz que se tornou em anjo de trevas. A Bíblia chama de dragão, de diabo, de Satanás, de serpente, de mentiroso, de ladrão, de homicida, pai da mentira. Assim são as características do diabo. Ele é identificado na Bíblia como o inimigo, como o adversário. E ele está em derredor, buscando a quem possa matar. O diabo está irado. E quando ele estava no jardim, ele conversava com Eva. Ele conseguiu convencer Eva que Deus não iria matá-los. Deus somente não queria que eles se tornassem igual a Deus. Mas não era isso que Deus falou. O diabo, ele adulterou a palavra de Deus que Deus havia dito a Adão para a mulher. O apóstolo Paulo diz: Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. Ela transgrediu, mas salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecerem na sobriedade, fé e santificação. Mas a mulher que quer usar de autoridade com o marido, que quer ser independente, que quer reger as regras, que não quer ser submissa, que não quer se sujeitar ao esposo, porque está dando ouvidos para o diabo. Até os dias de hoje, o diabo está convencendo as mulheres a serem autoritárias, fazer o que quer, o que gosta e aquilo que dá na telha. A Bíblia diz, na Epístola de Efésios: sujeitai-vos a vossos maridos, mulheres, e vós, maridos, amai as vossas mulheres, como ordena a lei de Deus. E assim, como Tiago descreve, cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência dado à luz, então gera o pecado. E o pecado sendo consumado, vem a morte. Eles desobedeceram a Deus, foram desobedientes à voz do Senhor, pecaram contra Deus. Deus veio, como de costume, pela viração do dia, e buscou por Adão. Deus disse: Adão, Adão, onde estás? E Adão disse: eu ouvi a tua voz no jardim e temi. Deus perguntou para ele: por que tu está escondido? Por que se esconde, Adão? Porque eu ouvi a tua voz e temi. Por que você está escondido? E Deus disse a ele: quem é que te mostrou que vocês estão nus? Porque Adão estava escondido atrás de uma folha de figueira. Quem é que te mostrou? Então Adão jogou a culpa para a mulher. A mulher que tu me deu do fruto. Mas Deus havia dito:
não era para comer? Então Adão jogou a culpa para a mulher. E Deus foi atrás da mulher. Quem é que te disse para comer do fruto do qual eu havia dito que não comesse? Então a mulher jogou a culpa no diabo. Foi a serpente. Então Deus foi falar com a serpente. Por que fizestes isto? E a serpente calada. Deus disse: maldita serás, rastejarás sobre o teu ventre, e pó da terra comerás, será inimigo do homem. Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e o homem. Tu ferirás o calcanhar, e ele pisará a tua cabeça. Então Deus proveu para Adão peles de ovelha. O apóstolo Paulo disse que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O apóstolo João diz que ele nos lavou com seu sangue e nos purificou, porque Isaías diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei branco como a alva da neve. E o pecado foi o motivo de ele ser expulso do jardim, e Deus colocou um anjo com uma espada flamejante. Se eles quisessem voltar, eles não conseguiriam, porque aquele vigilante está guardando a árvore da vida. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 14: bem-aventurados são os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Guardar os mandamentos de Deus é um dever de todo homem. Temer a Deus é um dever de todo homem. E o temor a Deus é para o homem fugir do pecado. Porque diz a Escritura: o pecado tão de perto nos rodeia. O pecado separa o homem de Deus. O pecado divide a criatura do Criador. O pecado leva o homem à condenação. O pecado, que é a causa de destruição de um povo inteiro que não se arrepende, que não quer se converter. Deus disse que a geração de Noé, 8 vidas escaparam e o restante foram destruídos pelas águas do dilúvio, morreram afogados. Porque no tempo de Noé era cachaça todo dia, era comelança todo dia, casava e divorciava. Não deu certo, separa, case de novo. Mas Deus disse: o que o Senhor uniu, não separe o homem. Porque Malaquias diz: Deus foi testemunha entre ti e a tua esposa, a mulher de tua mocidade, da qual usou de deslealdade com ela. Deus é testemunha. A Bíblia diz: se estás casado, não busque separar. O apóstolo Pedro disse a Jesus: se a condição do homem com a mulher for relativamente desta maneira, então não pode casar. Porque por qualquer motivo separar, então não convém casar.
Jesus disse: nem todos podem receber esta palavra. Deus não aceita o divórcio, mas a religião trata as pessoas bem, porque dá dinheiro alto. Estão tentando comprar salvação com dinheiro, com dízimo, com oferta. Ou você coloca a tua vida no altar de Deus, ou você se endireita com Deus, adúltero. Ou depois que você morrer, você acordará no inferno. Porque não tem purgatório, não existe reencarnação, não terá outra oportunidade. A Bíblia diz: é melhor um cão vivo do que um leão morto. Para os que vivem, há esperança, mas para os que descem ao silêncio, não há conhecimento, não há projetos, não existe sabedoria. Quem morreu vai prestar conta com Deus, vai ter que assumir, vai ter que confessar, vai ter o que merece, porque Deus concedeu tempo. Deus não foi injusto com ninguém. A Bíblia diz em Eclesiastes: o que sucede ao justo, sucede também ao ímpio. Porque a oportunidade é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito no livro de Atos que Deus ordena agora, em todos os lugares, a todos os homens que se arrependam. Esta é a mensagem de Jesus: arrependa-se dos seus pecados. Porque se você achar que beber pinga todo dia vai fazer você esquecer dos problemas, eu te digo, os teus problemas vão piorar. A tua situação com Deus vai se agravar. Porque quanto mais você peca, mais condenação você aumenta para a sua conta. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal, fuja dos pecados da mocidade, porque a inclinação da carne é morte. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne não obedecem a Deus, não agradam a Deus. Adão pecou, desobedeceu a Deus, e Deus os expulsou do jardim. A Bíblia chega a dizer, na carta que Paulo escreve: serão lançados longe da face do Senhor. E assim o pecado entrou no mundo, por causa do homem, por causa de um homem. O pecado veio ao mundo. Por isso que diz a Escritura: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, da sua misericórdia, principalmente com o seu povo, levantou juízes na terra, levantou reis, levantou profetas, levantou sacerdote, e assim Deus usava de misericórdia, perdoando os seus pecados. Todas as vezes que Israel pecava, Deus se lembrava do juramento que havia feito ao seu servo Abraão. Quando Deus tirou aquele povo da terra do Egito, da escravidão do Egito, do sofrimento no Egito, a Bíblia diz que no deserto Deus se irou com aquele povo, a ponto de querer matá-los. Mas Moisés rogou a Deus
que os perdoasse. E assim Deus fez por amor a Abraão, Isaque e Jacó, porque Deus não falha na sua palavra. Deus não revoga a sua palavra. Deus tem compromisso com ela. Deus zela sobre ela para fazer cumprida. Mas o povo obstinado, desobediente, incrédulo, infiel, Deus não perdoará, como Deus não perdoou lá no deserto aqueles que pecaram contra Ele. Porque Deus, por causa de um justo, por causa de um homem que teme a Ele, Deus move céus e terra. Deus se mantém firme, cada vez mais com o seu compromisso. Porque Deus nunca ficou sem testemunho, desde os tempos antigos. Deus abençoe, varão. E assim, visto que pecaram, foram desobedientes, e eles começaram a multiplicar-se sobre a terra, vieram descendências de Adão, vieram gerações, e as gerações passavam na terra, e a solução do grande mal, do grande problema do homem com Deus não era solucionado, porque o pecado permanecia. Deus, por intermédio de Moisés, deu a lei aos pais, aos anciões de Israel, para que eles ensinassem os seus filhos, e os filhos dos seus filhos ensinassem os filhos, para que eles guardassem os estatutos, os preceitos, os mandamentos e os juízos do Senhor, que eu, o Senhor, ordeno, para que os cumprisse, para que os praticasse. O temor a Deus faz com que o homem não peque contra Deus. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Davi escreveu em Salmos 119, versículo 11. Deus abençoe, mano. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ó Senhor Deus, bem-aventurado os que leem, os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, o meu Pai o amará, viremos até ele e faremos nele morada. Amar a Deus é o homem guardar a sua palavra em seu coração, porque o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo está aí, pintando e boidando com a vida de muita gente. Leva para as drogas, leva para bar, leva para jogo, leva para biqueira, e assim fazendo da vida do homem capacho dele, cavalo do diabo. Vai para macumba, vai para umbanda, vai para o espiritismo e vai lá consultar os guias, os orixás, demônio, doutrina de demônio, enganados pelo diabo, e as trevas lhes cegaram os olhos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, se alguém me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas tem que andar na luz. Sois luz do mundo. Agora, se a luz que em ti for trevas, quão tenebroso será o todo o seu corpo. A luz que você tiver, se não for luz verdadeira,
então o seu corpo será tenebroso. O mal, você vai amá-lo. As coisas erradas, você vai ter prazer em fazer. E assim a morte. Deus deu a lei ao seu povo, para que seu povo cumprisse. Mas eles não guardaram. Eles profanavam. Eles adulteravam. Eles fornicavam. Eles mentiam. Eles construíam altares a deuses estranhos. Eles foram adorar ao exército dos céus. Eles se curvaram diante de estátua, diante de ídolos. Fundição, obra do homem. Foram pecando. A lei não solucionou o problema do pecado, porque Deus deu a lei através de Moisés e nenhum de vós a observa. Eles transgrediam as leis do Senhor. A Bíblia diz na epístola de Tiago que se o homem transgredir um só mandamento da lei, ele se torna culpado de toda a lei. O apóstolo Paulo escreveu: visto que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus. Então Deus proveu este cordeiro que João o Batista disse: veio tirar o pecado do mundo, porque o pecado reinava, o pecado matava e a condenação vinha. Então Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, veio para remir os que estavam debaixo da lei e os que sem lei pecaram, porque a Bíblia diz que Deus não tem o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Deus permitiu que as nações andassem em seus próprios caminhos, mas a benignidade e o amor de Deus apareceu a todos os homens. Assim Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo apareceu humildemente, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Ele foi perseguido, foi odiado, maltrataram a ele, cuspiram nele, zombaram dele, escarneciam dele, manietavam a cabeça. Quando olhou para ele na cruz, e a multidão que havia aclamado Jesus como Messias, quando entrou em Jerusalém, e diziam eles: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, paz na terra aos homens e glória. Aquela mesma multidão, diante de Pilatos, foi induzida pelos religiosos a gritar: crucifica, crucifica, ele não é o nosso rei, nosso rei é César, crucifica Jesus e solta para nós Barrabás. Eles gritaram para soltar um homicida, um assassino, um pilantra, um cachaceiro, aquele drogado. Eles gritaram para soltar aquela imagem de um homem pecador.
Mas como Jesus prometeu aos seus discípulos que seria morto, iria padecer muito, seria rejeitado pelos judeus e morto pelos pecadores, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. A ressurreição de Cristo é a nossa justificação. A Bíblia diz aqui em Romanos, no capítulo 3, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Tem fé em Jesus Cristo. Jesus não é estátua. Jesus não é brasileiro. Jesus não é funkeiro. Não é roqueiro. Não é pagodeiro. Jesus é santo. Jesus é o Salvador. Jesus é o justificador. E assim, como a morte reinou desde Adão, a representação da desobediência, até Moisés, a representação da lei. E a lei apontava o pecado, mas não solucionava, porque a lei condenava. O ministério da morte, o ministério da condenação foi glorioso, mas o ministério do Espírito é muito mais glorioso e excelente. A Bíblia diz: grande na verdade é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. A Bíblia diz que por uma só ofensa veio a condenação a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Até Maria. Maria não subiu para o céu virgem. Ela não ascendeu aos céus porque ela é pecadora. Mas ela rogou, dizendo no seu cântico: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria não pode interceder por ninguém. Maria não é senhora. Ela foi humilde serva do Senhor Jesus. Porque uma mulher dentre a multidão veio até Jesus e disse: bem-aventurado, bem-aventurada é o seio que tu mamaste, e o ventre que te trouxe a luz, a vida. Jesus olhou para aquela mulher e disse: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Jesus subiu para o céu, ressurreto, sem pecado, porque ele veio para remir, para justificar e levar muitos filhos à salvação, à redenção. Mas tem que crer em Jesus, como diz a Escritura, tem que confessar os pecados e se arrepender, porque se você permanecer no seu pecado, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz: aonde a ofensa abundou, superabundou a graça de Deus.
a graça gloriosa. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça salvadora de Deus que foi manifestado a todos os homens, e a verdade que foi manifestada ao mundo inteiro. De geração a geração, a verdade de Deus continua absoluta. Ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Jesus nasceu, ressuscitou, foi morto e ascendeu aos céus. A Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do diabo. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Entrega a tua vida a Cristo hoje, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Jesus pode voltar hoje ainda para buscar a igreja, e se seu nome não tiver escrito no livro da vida, você será lançado no lago de fogo e enxofre. Eu não vim aqui botar medo em você, eu vim aqui falar a verdade. Abençoe. Eu estou aqui apenas como ministro. É isso mesmo. Já se desviou do Senhor, né? Mas Jesus quer que você volte hoje, mano. E você está ouvindo a voz do Espírito Santo falar com você. Está engano. Jesus falou que a vida vale mais do que o... Verdade. A gente tem que viver cheio da graça de Deus. Aqui no versículo 17, eu peço encarecidamente em nome de Jesus, Senhor, venha que esse desejo do coração, esse arte dentro dele, nossa Senhor, esse possível diante do Senhor, para que ele venha sentir da tua presença, buscar ao Senhor em todo o que pode achar, alegre o coração dele, fortifique ele na sua graça, traz ele de volta para os caminhos da justiça, para os caminhos retos e justos, Senhor. Deus, cumpre a tua obra, cumpre a tua promessa na vida dele. É o nome de Jesus, que a tua bênção, que a tua misericórdia, que a tua proteção, que a tua misericórdia alcance a cada pessoa. No nome de Jesus, levante ele, meu Pai, para que ele venha pregar a tua palavra com toda a autoridade, com toda a ousadia, com todo o Espírito. Tem vontade de fazer isso que você faz. Sabia? Amém, mano. Deus abençoe. Por um ato só de ofensa veio a condenação, mas por um só ato de justiça veio a justificação a muitos. A Bíblia diz: quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Filho de Deus, porque Jesus não tem pai humano, Jesus não tem mãe humana, não tem DNA humano. Ele foi formado no ventre da Maria pela obra do Espírito de Deus.
Diz na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia humana, não tendo princípio de vida, nem fim de anos. Jesus veio ao mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele. Entrega a tua vida a Cristo, porque só Jesus te salva. Só Jesus liberta você dos seus vícios, liberta você da prostituição, liberta você do assassinato, liberta você das drogas. Só Jesus Cristo. E o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus leve você ao arrependimento, te convença dos seus pecados, porque se você encobertá-los, você perecerá, mas se você confessá-lo e deixá-los, alcançará de Deus misericórdia, porque Deus não rejeita um coração contrito e nem um coração quebrantado. Mas a Bíblia diz que o que faz divisão entre o homem e Deus é o pecado, mas Jesus veio para perdoar os vossos pecados e levá-los à paz com Deus e à reconciliação com Deus. Por ele, a Bíblia diz, temos paz com Deus. Debaixo dos céus, em nenhum outro há salvação, dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Amém? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, irmão? Deus abençoe no nome de Jesus. Que é o Pai Carariba. Passou esses varões ali, o senhorzinho, crente em Jesus, e o varão que está desviado dos caminhos do Senhor, ele se chama Ari. Aí orei pela vida dele, que Deus venha fazer a obra da qual o Senhor iniciou na vida dele. Por mais que está desviado, mas ouviu outra vez a voz do Espírito Santo e crê no nome de Jesus Cristo, que poderoso é o Senhor Deus para trazê-lo de volta. E ele, como falou a mim, que tem desejo de estar pregando a palavra assim como me viu agora pregar, e que eu espero no Senhor que um dia o Senhor me conceda de vê-lo pregando a palavra do Senhor nas praças, nas ruas, e levando o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus.